Está conservada a umidade aí para ele fazer esse trabalho. Então nós temos que aprender com essa questão. E olha como é que está molhado também. Porque tinha um capim ali seco em cima, se nós tivéssemos voltado. Eu falei para vocês que o alimento é fundamental. Então, aqui é uma árvore grande. Para nós esperar essa árvore aqui, quantos anos? 20 anos. De 20 a 30 anos. Então, se nós ficar só esperando essa árvore aqui, nós morremos de fome. Né? Mas nós podemos deixar a árvore, ou plantar a árvore, e fazer que o mestre falou também. Você só volta para trás para colher. Você não pode voltar para trás para limpar, para fazer os negócios. Você tem que voltar para trás só na hora de colher. Então nós podemos plantar a batata, o inhame, a folha, o repolho, tudo nós podemos plantar e plantar as árvores. A gente pode plantar as árvores, pode plantar a cana, pode plantar a banana, pode plantar o empim, pode plantar tudo. A gente volta para trás só para colher. E as árvores daqui a pouco vai crescendo, a gente vai tirando aquilo, ó, tem coisa de 6 meses, tem coisa de 45 dias, tem coisa de 1 ano, tem coisa de 2 anos, tem coisa de 3 anos, de 4 anos, e a gente vai andando para frente. Então, e o segredo não é fazer roça grande. Os camponeses, o pessoal o indígena, o segredo não é fazer grandes roças, é fazer pouco e apurado. Pouco e apurado e combinado. Outro cuidado que a gente tem que começar a entender que tem que ter com a semente. Nós vamos viver uma ditadura das sementes que vocês nem imaginam. Porque os caras estão dominando, tem 4 ou 5 grandes empresas que estão dominando a semente. E vai fazer tudo para nós viver daquilo ali, ó. Embaladinho, para nós comer aquilo ali. A semente não vai mais produzir. Você planta produzir não, ela produz uma vez, depois não reproduz mais. Já tem semente assim. Já tem semente assim, a semente transgênica, não sei se você já ouviu falar, semente transgênica. Então, isso vai tornar a gente numa ditadura, tanto no hábito alimentar, como o controle total da semente. Então, se nós não tiver abrir os olhos para a questão da semente, cuidar da nossa semente, aqui, o índio aqui já me trouxe de lá uma semente de feijão de corda. O que é que eu tenho que fazer com essa semente aqui? Plantar e cuidar, que é uma costela de vaca aqui, parece, né? É uma semente de feijão costela de vaca. Uma semente de costela de vaca. Isso, para nós aqui, aqui eu posso plantar esse pouco de semente aqui, daqui a pouco eu posso dar para todo mundo aqui plantar essa semente. Então, se eu cuidar, então o cuidado com a semente vai ser fundamental. Vai ser fundamental. O cuidado com a terra e o cuidado com a semente vai ser fundamental. Se nós não tiver esse entendimento, nós vamos fazer. Outra coisa, na floresta tem várias coisas que a gente come, a gente perdeu esse conhecimento. Os indígenas sabem muito bem, eles têm 10 mil anos que moram aqui. 10, 12 mil anos. Então eles sabem o que o macaco come, o que a gente pode comer, vários negócios. E nós perdemos isso. E a semana repassada, chegou um cara aqui, um companheiro, e trouxe, e foi na mata, e juntou um pessoal aqui, foi na mata, e trouxe uma série de coisas e foi para a cozinha, mas fizeram pratos deliciosos. Mas nós perdemos todo esse conhecimento. Então nós também temos que voltar
reaprender o conhecimento ancestrais dos povos indígenas, dos povos quilombolas, esse povo que vive muito tempo aqui e tem conhecimento. Então nós temos que resgatar o conhecimento, certo? Fale aqui um pouquinho, doutor Rogério, que o senhor sabe umas questões aí da horta, dos pequenos animais, da importância disso. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. É muito feliz estar aqui em saber que as pessoas que estão aqui estão comprometidas com a natureza, com essa reversão do que os nossos antepassados fizeram de errado e que nós aprendemos também de fazer errado. E nós, como eternos aprendizes, a gente diz que aprende a vida toda, até na morte a gente está aprendendo ainda. Então, nada melhor do que um dia para a gente se encontrar, trocar experiência. O Elcio já disse lá na sala que ninguém é mais sábio que o outro, todos nós somos conhecimento. Afinal de contas, a agricultura é a mãe da ciência, né? É a cultura em si, quando o homem começa a mexer com a terra. Aliás, a mulher, não é? Porque a história nos conta que o homem era o caçador e a mulher ficava em casa, né? Como até hoje ainda acontece muito. E a mulher começou a ver que algumas sementes, elas podiam ser comestíveis. E no início, os nossos antepassados eram carnívoros. Eles fechavam os grandes vales para pegar os bisões, que são os antepassados dos bovinos, para se alimentar. E a mulher, ela viu que poderia fazer uso comestível da semente. Por isso que os nossos deuses ou deusas da agricultura têm nome de mulher, né? Ceres, que vem do cereal, né? Que é justamente a mãe, a nossa mãe, que tem uma relação também com o que já disse aqui, a nossa mãe terra. E os nossos irmãos e os nossos pais também, que são antepassados indígenas, graças a Deus, todos nós temos esse sangue parental, né, que somos brasileiros. Então, a gente passa a entender a importância da gente cuidar da mãe. E eu quero voltar aqui um pouco até a Bíblia, né, quando diz que Deus fez o mundo em 7 dias. Só que para o Criador, esses 7 dias são dias longos, são dias milenares, não são dias contados no nosso relógio. E ele começa justamente a fazer as coisas da terra. No princípio foi plantado as frutas, as árvores e também as ervas daninhas. E o homem, a mulher só foi criado no 7º dia, ou seja, na última hora, para habitar a terra e ter o prazer de desfrutá-la. Mas nós continuamos ainda a comer a semente proibida. E o que é a semente proibida para mim, na minha ótica? É justamente essa semente envenenada tanto pelo veneno químico, como também pelo veneno da ambição, pelo veneno da usura, da destruição. Então isso para mim que é o fruto proibido. Porque enquanto a gente continuar a destruir aquilo que nos sustenta, nós seremos penalizados. Essa relação que eu faço também, 59 anos aqui nessa região, criado pelo cacau. Eu sou apaixonado, não tem como não ser apaixonado pelo cacau. Afinal de contas, foi quem dotou essa riqueza e quem segurou ainda a mata que nós temos através da cabruca. E eu acho que é por isso que a gente tem que lutar ainda pela revitalização dessa lavoura. E é uma lavoura, eu quero dar um exemplo, eu tenho 3 pés de cacau lá que está bem cuidadinho, eu já colhi 6,5 kg esse ano. Eu creio que eu vou fechar com 15 quilos, 5 quilos por pé de cacau. Isso em um hectare dá 5 mil quilos, ou seja, mais de 300 arrobas. Agora é bem cuidado, eu molho todo dia, né? Ou seja, nós temos que buscar, além desse cuidado com a terra, com a semente, a tecnologia. E a tecnologia não é coisa de cientista, não. Ela nasce com o homem do campo, com a agricultura, com a observação, né? Com as experiências.
E eu quero lembrar o poeta Caetano Veloso, eu não gosto muito da posição política dele, mas é um formidável poeta. E ele diz assim, depois de exterminada a última nação indígena, né, e as fontes de águas límpidas, né, mais avançada que a mais avançada das tecnologias. Então é a referência entre a terra e a água. Terra e água são irmãs gêmeas. Outro poeta já disse que a terra é o planeta água. E Joel se mostrou aqui, ó. Está seco por cima, mas com a conservação a gente tem umidade e tem água. Embaixo dessa terra aqui está provado cientificamente que nós temos um mar aqui dentro, maior do que o mar que está fora. E isso é feito por algumas pedras chamadas olivinas, que elas pingam aos longos dos anos e vão acumulando esse poço de água que nós temos aqui no centro da Terra. Então, como é formidável a gente aprender com a tecnologia da própria natureza. Eu acho que a grande capacidade do camponês, da camponesa, é justamente a observação desse fenômeno que a Terra nos dá e nos ensina. Então, nada melhor do que a gente aprender com a própria Terra, e é quem nos encaminha e nos indica essa tecnologia de como conservar. Joelson falou em quantidade e qualidade. Por que o fogo veio? O fogo veio justamente quando o homem começa a querer grandes extensões de terra que ele não poderia cuidar, e fica muito mais fácil você botar uma centelha de fogo e queimar o que ele acha que é erva para plantar, mesmo porque quando você queima, há uma transformação orgânica mineral, e você bota uma grande quantidade de cinzas, que nada mais é de que o fósforo, né? E um pouco de potássio, que ajuda a planta, no primeiro momento, se tiver uma boa chuva, a ter uma grande vegetação. Porém, essas queimadas, ela também mata vários organismos, vários pequenos organismos que são necessários para que essa terra seja rica e se transforme. Então não precisa a gente usar dessa metodologia que os nossos antepassados usaram erroneamente e que às vezes a gente copia. Então é tempo agora da gente se juntar, dar as mãos. Nós estamos passando uma crise climática pela nossa própria culpa de todos nós, dos nossos antepassados, e nunca passamos em momento nenhum. Meu pai, que já está, eu sei que na mão de Deus em amparado, ele dizia que tivemos uma seca em 51, mas para quem sabe dessa seca, ela foi uma seca bem mais leve, porque nós tínhamos ainda muitas árvores, tínhamos muita conservação da natureza. E aí veio justamente o latifundiário para destruir, para plantar o capim, para plantar a sua vontade da forma mais barata, sem a conservação. E hoje nós estamos pagando por isso. E já é uma grande preocupação dos grandes governantes do governo, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, de toda a Europa, porque já está dizendo, se continuar assim, o planeta não vai suportar. E nós, seres humanos, consequentemente, estaremos com o destino contado para se acabar como os dinossauros que já andaram nessa terra há milênios de anos atrás, também morreram. Então é hora da gente começar a repensar, a fazer sobretudo. Gostei quando você disse, chega de tanto falar, chega de tanto escrever, chega de tanto discurso. O que a gente tem agora é que se unir e começar a revitalizar as nossas nascentes, seja pequena, seja grande, e ver como é que a gente trata a nossa terra para retornar a riqueza, principalmente da matéria orgânica, que mantém a umidade e mantém a água. Então, nessa perspectiva de trabalho que eu estou vendo esse trabalho, Joelson, aqui, e a gente também quer colaborar, né? Entendendo de que o adubo a gente faz em casa, a responsabilidade é de todo mundo. Se todo mundo que joga uma quantidade de restos de alimento
fizesse uma pequena compostagem, né, ele teria um caqueiro, e nesse caqueiro você pode ter ervas, mas você pode ter uma cebolinha, você pode ter um coentro, que algumas pessoas já estão até fazendo na cidade grande. Mas nós aqui, como estamos ainda no paraíso, né? E eu quero dizer que aqui é um pedaço do paraíso, Joel. Eu viajo toda semana de Itabuna até Teixeira de Freitas e vou olhando cada área. Passou em Arataca, aqui eu passo sempre. Já fiquei aqui uns dias com o Joel, já morei um dia aqui. Fico cada dia mais feliz que vem, porque cada dia eu vejo que está mais exuberante, Joel, o cuidado que vocês têm aqui no assentamento com a natureza, com a floresta. E quando eu chego em Itagimirim, Itapebi, que são terras assoladas pelo fogo, porque a pecuária é quem manda, aí a gente começa a ver a diferença, né? A diferença na atmosfera, do ar que você respira, a diferença do verde que você olha e vê, né? A diferença do solo. Olha, essas terras, esse dia eu fiz uma denúncia, elas estão todas tomadas de um negócio chamado cupim de montículo. Vocês conhecem? O cupim de montículo é uns montezinhos que você vê quando vocês viajarem aqui para... Já em Camacan, que foi devastada recentemente, você já vê. São uns montezinhos assim, meio branco dentro das áreas, principalmente de pastagem. É um cupim que ele arrasta, como o homem destruiu a matéria orgânica e deixou só o capim, então ele arrasta tudo que tem de matéria orgânica, leva para o seu ninho, para a sua rainha, que produz cupim demais, mais de milhões de cupim por dia, para ali criar uns fungos que é o alimento dele. Só que você vê a panelinha assim, mais ou menos de uns 5 metros, embaixo você tem ali mais de 1 quilômetro de cupim por debaixo. Então, são ameaças que a gente não sabe. Esse dia eu perguntei a um agricultor, esses montinhos aqui, desde quando o senhor vê ele? Não, isso aqui foi Deus que fez no princípio da terra, foi o que ele me respondeu. Mas nada mais é de que a ação nefasta do homem sobre a natureza que traz esses desequilíbrios, inclusive esses insetos que são malíficos com quanto estão desequilibrados. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, essa noção de consciência que cabe a cada um, como foi dito também por Joel, é saber cuidar. Hoje a Igreja Católica com o Papa Francisco já disse, cuidar do que é nosso, obrigação de todos, a casa de todos. Então essa casa é de todos, a gente não pode achar que tem que usar e abusar e não deixar para aqueles que estão vindo, que são as nossas gerações, as nossas sementes que ficarão, né? E aí, o papel da agricultura, nesse momento é fundamental. Eu vejo aqui no Brasil, a gente precisa produzir cada dia mais e de melhor qualidade. Os assentamentos da reforma agrária, a agricultura familiar tem uma responsabilidade muito grande, porque é quem produz cerca de 70% dos alimentos que vai à mesa do brasileiro, né? E aí cabe a nós também produzir, mas também fazer o debate, fazer as exigências para que cada um cuide da sua parte, né? Gente, nós não vamos ter